Vamos começar. Estamos aqui com Maísa Bertolli. Foi o nome certo, né? Bertolli. Pronto, muito bem. E ela veio para cá, pro estúdio da Easy Systems, e que agora a gente vai fazer um branch para Easy Games, para a gente discutir sobre o jogo que ela pretende fazer agora, para esse ano ainda. Para esse ano, até o final do ano, se tudo der certo, estaremos com o jogo da Turma da Luz. Pronto, então. Já pensou Natal? As crianças já terão o jogo da Turma da Luz. É isso? Eis o objetivo, né? Vamos conseguir. Então tá, eu tô aqui pra gente poder perguntar. Você me faz a pergunta que você quiser, a gente vai bate-papo bem leve e bem tranquilo. Christian, como que veio tanta ideia boa? Como que veio? Porque a gente já se conhece há tanto tempo, sim, existe uma ligação, eu digo que é uma ligação até meio transcendente, né? Que quando eu chamei o Christian para cuidar do projeto da Turma da Luz, do jogo, ele veio com toda a sua criatividade, já veio com toda a sua criatividade, com ideias, com isso, aquilo. E antes de tudo quero dizer que ele é uma pessoa muito especial. E quando eu passei o briefing para ele, e esse briefing comentei que esse é um projeto da minha alma. Sim. E é um projeto dos meus, que eu venho trabalhando há um bom tempo, desde que eu saí da faculdade, com 20 anos. E eu fui fazendo devagarinho, porque precisava trabalhar, ganhar dinheiro, e fui construindo os 9 personagens. E agora, aos 50 anos, eu desejo, né? Agora em maio eu faço 50 anos, por isso que eu tô aqui em Portugal, aqui no estúdio, né? Então, resumindo, é um projeto que é super importante, tanto para você pessoalmente, quanto, obviamente, para sua empresa, né? Para sua marca. Sim. Eu trabalho com a área de consultoria de liderança, tenho a Qualificar, que é uma consultoria de liderança, e desenvolvi o nome da empresa, qualifiquei muitas pessoas na área de liderança para o trabalho. E por um desejo, né, comecei a montar um projeto pedagógico da Turma da Luz, e vendo a necessidade de falar com professores, vendo a necessidade das crianças, uma preocupação consciente, porque eu sou mãe, né? E percebo as dificuldades de desenvolver as habilidades das minhas filhas, suas competências, entrando nesse mundo, né? Esse mundo da informática, esse mundo de jogos, esse mundo muito online, um mundo novo. E como é que a gente prepara essa nova geração? Como é que põe valores? E aí, estive olhando alguns jogos e confesso que me apavorei. Confesso que me apavorei. E aí, a proposta desse jogo. Um jogo que tenha uma história. Que traga o que há de mais belo nos clássicos. Que há beleza, que há arte, que há música, que há uma história, né? E que tenha um sentido, e que isso possa inspirar as crianças, que possa inspirar os pais, que possam lidar com as emoções. E aí, ao conversar com o Christian, veio coisas incríveis, né? Então, porque quando você me falou você me veio com a ideia, aliás, tô aqui em contato com uma empresa, a empresa não me atendeu muito bem, mas eu preciso fazer um aplicativo. Foi assim que você chegou. Aí eu ouvi a ideia, e conforme você ia falando sobre a ideia, eu falei, isso não é um aplicativo. Eu acho que ficaria melhor uma coisa mais interativa, uma coisa mais palpável para o público. E é óbvio, isso nos remete já a um jogo. Isso tem que ser um jogo. Porque tem uma história. E o jogo nada mais é do que uma história interativa, né? O jogador vai lá e ele vai tomar posse daquele personagem, né? Ele vai viver a vida daquele personagem. Então, quando você começou a me contar essa, digamos assim, a epopeia da Lucy,
né, do Vagalume do Amor, eu logo tive a ideia de fazer, não, então vamos fazer um jogo com uma história que seja pertinente. E as ideias, respondendo a tua pergunta, as ideias vieram muito naturalmente, porque é uma coisa que todo mundo vive, na verdade, né? Não é uma história específica de alguém, ou a história não é só sua mais. Sim. A partir do momento que você conta a história é tua e de todos que ouviram a história, né? Sim. Então, quando eu ouvi essa história, eu, obviamente, ouvia o que você contou, mas na minha cabeça é a mesma coisa que ler um livro, né? O autor escreveu uma coisa, mas quando você lê, você cria na sua cabeça aquele mundo só seu, que só você conhece. E eu queria refletir isso para que as outras pessoas pudessem partilhar esse mundo, entendeu? Sim. E aí veio a história da Lucy. Essa aqui, inclusive, eu vou passar aqui para a cena. Essa é mais ou menos a história da Lucy, e que eu comecei a fazer como se fosse mesmo um script de um filme. Tem o ato 1, o ato 2, o ato 3 e por aí vai. Até o final do jogo, que é onde tem o epílogo, né? Sim. E essa história me veio assim, eu fui criando as coisinhas, porque, primeiro, é necessário, porque eu preciso saber a cronologia da história da Lucy. E, óbvio, eu preciso disso para criar as coisas, né? Eu preciso disso para criar os personagens, para criar os sistemas do jogo, enfim. Mas eu vou te falar que é um processo muito gostoso, esse de criação. Não, e a parte mágica é essa. A história dos vagalumes, ela vem através de sonhos, e cada pessoa tem uma realidade. Uhum. Então, a primeira pessoa que criou uma história lá foi a Marcia Landin, que fez os vagalumes em livros. Aí eu venho, te procuram, eu quero isso, e aí tu me traz a história dos vagalumes dentro da realidade do Christian, né? Uhum. Dentro do que ele ama, desde que eu te conheço, jogos, isso, aquilo. Sim. E a mesma coisa quando... Então, eu percebo a Turma da Luz, né, como uma verdadeira coxa de retalhos. Cada amigo da Turma da Luz vem e me traz algo. Seja um professor, seja uma missionária, sabe? Seja um empresário, vem e me traz algo. E esse algo é tão lindo do mundo dele, é tão lindo, tão criativo. E eu venho com a ideia dentro do meu mundinho. E aí, de repente, ao compartilhar essa ideia, gente, eu estou em Portugal aqui. Eu já chorei tanto quando ele abriu, eu já não aguento mais. Porque, assim, além dos melhores sonhos, o que eu imaginava, quando eu olho a personagem que ele criou, quando eu vejo as florzinhas abrindo, quando eu vejo os patinhos andando, quando eu vejo, sabe? Depois eu te mostrar uma prévia, você quer? Quero, sim. Não, vale a pena, tem que ver, gente. Ele realmente fez assim, ó, eu queria não um jogo, porque eu tava meio, assim, jogo, mas como que é isso? Isso não é um jogo, isso aqui é um filme, isso aqui é uma história, isso aqui é um livro, isso aqui tem música, tem arte, tem boa criação, tem ideias, tem psicologia, tem muita coisa linda aqui dentro. Tem cada coisa que mexe, cada coisa que abre. Gente, eu assim, chorei um monte, sabe? Tá sendo muito lindo, desde a fumacinha de cada chaminézinha. Então, as florzinhas se abrindo, a energia da Lucy, ela ligando a luz, e algo muito incrível, assim, acontecendo. E isso tudo, Christian, é isso que eu quero saber. Como que veio tanta arte, como que veio... Gente, como que veio tanta ideia, como que foi isso, né? Porque, sabe, foi de uma frase, ele criou uma história, como ele diz, criou um filme. Me conta sobre isso. E é mais ou menos isso mesmo.
Eu venho estudando fazer jogos há uns 5 anos, mais ou menos. A gente conversou sobre isso. É realmente um mercado que me interessa já há muito tempo. Porque eu trabalho... a minha empresa, que é a Easy Systems, ela é uma empresa de consultoria de informática. Então, o que a gente faz? Desenvolvimento de sistemas empresariais, corporativos. Que é aquela coisa... Maçante que a gente conhece. Exatamente. Então, isso é a tal da corrida de ratos, que a gente ainda não saiu dela. A gente está sempre correndo atrás do queijo. E eles botam o queijo cada vez mais à frente. Os jogos, para mim, são, e para muita gente, eles são um escape do dia a dia. A pessoa sai ali, vai jogar um pouco, né, um videogame que seja, compra um PlayStation, compra um Xbox, porque ela quer um momentinho de diversão, né? Ela quer entrar na pele daquele personagem, num mundo que às vezes é fantástico, às vezes é mais realista e tal, mas é um mundo que não é dela, mas é uma história diferente. Você vive uma história diferente ali. E é tudo que você quer. Você quer sair do teu mundo e entrar num outro mundo. E escapar para um outro qualquer. E o jogo proporciona isso. Então a indústria do jogo sempre me fascinou muito por causa disso. E eu sempre quis aprender a fazer jogos. Quando comecei a estudar, eu vi que não era muito diferente de programação. Eu já trabalho com isso há 25 anos. Então, ler código, escrever código, eu sei. O que eu precisava era entrar na cabeça dos desenvolvedores de jogos. Porque um jogo é diferente de um programa. Essencialmente, você está criando uma história. Então, eu não seria mais só um programador. Eu seria um escritor de histórias. Uau! Gente, é isso, é isso. Esse é o brilho. Esse é o chamado. Que a arte venha, sabe? Isso, é arte. É arte, que a arte venha para fora. Eu precisava interpretar o seu desejo, a sua ideia, entender o mundo, tanto que eu pedi o material, né? Foi a primeira coisa que eu pedi, me dá todo o material que você tem do teu trabalho com a Turma da Luz. Eu peguei aquele material, eu li, eu tentei entender os teus objetivos, e eu tentei criar uma história, e aí tem que ter um pouco de criatividade também, ou então você pede pro ChatGPT. Você precisa ter um pouco de criatividade para você criar uma história que seja, obviamente, compatível, né, com aquilo que você me apresentou, e dali saem algumas ideias. E aí você vai experimentando. Gente, é que eu não consigo fazer uma coisa simples, eu complico. Cada vagalume mora num país. Claro, cada vagalume, não podia ser um vagalume, são 9 vagalumes. É do Meia. Isso, não, né? Então, são 9 vagalumes, eu quero fazer 9 jogos, eu quero cada um contando um pouco da cultura daquele país, um pouco da história, um pouco de cada um, trabalhando as emoções, para que as crianças possam ampliar a mente. E o Christian, gente, ele também está querendo ir para a Itália, que é onde nasceu a nossa vagalume. Eu agora vim conhecer a Itália de perto. E aí a gente escolheu a vagalume certo. Escolhemos era óbvio, né? Das 9 emoções possíveis. Tava lá o amor. Eu falei, essa tem que ser a primeira. É o vagalume do amor, que é o que arranca tudo, né? Sim, sim. Que é tudo. Por isso que é tão especial esse nosso. Sim. E o Christian foi montando cada detalhe que eu não tenho nem palavras, assim. Quando a gente não tem palavras, a gente chora, né? Porque cada coisinha, tudo tem um motivo, tem um porquê. Sabe, o detalhe faz a diferença. Sim, e isso é uma das coisas que quando a gente começa a estudar desenvolvimento de jogos, é uma das primeiras coisas que todo mundo fala. Existe uma diferença entre você fazer um jogo e um jogo que vale a pena. Fazer jogo é fácil, não é difícil. Com as ferramentas que a gente tem hoje, você fazer um jogo simples é realmente muito fácil. Em uma semana você faz o jogo. O difícil é você fazer um jogo que cative as pessoas. Um jogo que as pessoas queiram jogar de novo, e de novo, e de novo. Essa que foi a parte difícil para mim, porque você viu os primeiros
Os primeiros devlogs. Sim. O mapa era completamente diferente. Tudo era diferente. A Lúcia era diferente. Gente, toda semana ele me manda como é que tá indo. E eu tô acompanhando. Fazendo os devlogs. Pensa uma pessoa assim... Bom, a Isabelle me diz, então incomoda ele. Será que ele vai mandar? Que horas ele manda? Porque a gente tá nascendo, gente. Tá nascendo. Uhum. E agora quando eu cheguei aqui em Portugal... Você viu de perto. Eu vi de perto, e ele já nasceu. Eu falei pra você, não vê na telinha do telefone. Não, mas é diferente, só que agora o jogo já tá muito adiantado, tá muito adiantado. Tem música, tem narração, já anda por tudo. Bom, tanto é que ontem a gente fez um pequeno teste, quer dizer, não era nem para fazer um teste, foi uma coisa que a vida proporcionou. Verdade. Entrou o filho do Christian aqui, gente. Ele tem 8 anos, né? 8 anos, ele joga, imagina, filhinho de peixe, peixinho é, né? Ele chegou aqui, o Christian me mostrando o que a Lúcia fazia. De repente, ele se dá aqui, botou o fone e o vagalume solta um pulo e ele fica, faz pra acender a luz. E de repente, do nada, ele começou a girar o vagalume e fazer uma dancinha. Ele tava fazendo uma dancinha e mexendo e apertando o pum e fazer. E eu e o Christian ficamos assim. Ele tá dançando com o vagalume, a gente não tinha pensado nisso. Ele tá fazendo a dancinha dele, ele tá. Gente, eu não tinha como não se emocionar. Eu me emocionei. Ele. Não vou chorar, estamos dois assim, parindo o filho. Eu acho que ontem nós parimos esse jogo. Ontem foi assim, natural, sabe? Nasceu ontem o jogo. Mim, de que a gente acertou na mão para o público que a gente quer atingir. Sim. Foi porque ele entrou e a gente estava, né, a porta fechada, e aí entrou a Bianca, que a gente estava aqui no maior conversa, e eu vendo os detalhes, e daí a gente começou a dar vidrado. E aí ele entra quietinho, assim, sabe como criança faz? Assim, entrou e se pôs no meio, assim, e olhou e começou a olhar, e o olhinho dele começou a brilhar. Ele passou a mão, ele pediu, sabe, eu tava com um fone de ouvido para ouvir os barulhinhos. E depois ele pediu o controle, porque eu comprei esse controle para testar os movimentos da luz, porque eu quero que seja possível jogar com o teclado e com o controle. Entendeu? Então ontem ele pegou o controle e ficou também a mesma dancinha que ele ficou fazendo. Ele tentou, sério? Não, tanto eu e o Christian foi assim, aquilo ali foi transcendente, vamos dizer. Eu e ele, assim, eu não tinha... Quando eu vi que a gente acertou a mão. Foi, porque foi algo natural, ele veio, olhou, encheu os olhos, não tem como não encher os olhos. E quando ele começou a testar tudo, e ele foi algo, nasceu. Então, eu acho que valeu. Esse foi emocionante, gente. Vocês eu não vou chorar, mas assim, nasceu o nosso jogo. E foi algo tremendo. E eu, assim, Christian, fez as histórias, vai. Então, como saiu essas histórias? Então, é ter o livro de história. Aqui está a tua arte, contando história, toda uma cultura contando história, anos de cultura, de estudo. Não é fácil. Tá aqui dentro desse jogo. Não é fácil, porque, primeiro, óbvio, eu não sou artista. Eu sou técnico, eu nasci técnico, minha vida toda foi técnica. Então, não foi fácil. Eu comecei a escrever uma história, eu li, eu falava, não. Porque eu gosto muito de ler. Em casa eu tenho uma série de livros do Dan Brown, que eu gosto muito do estilo dele de escrever. Eu li aquele livro de Nárnia, o primeiro. Sim. Ai. Que minha sogra deu para minha filha, mas ela não leu nem a metade, porque eu levei dessa grossura. Eu li o livro. Eu já comecei a ler o Hobbit também. Infelizmente eu não tenho ele, mas eu tinha um amigo que tinha, eu peguei emprestado, li. Então eu gosto muito de ler histórias. Eu tenho ideia de como as pessoas criam histórias, mas eu nunca tentei escrever uma minha. Então não foi fácil. Eu comecei a escrever, aí eu li aquilo e falava, não tá fazendo sentido. Gente, e eu tentava de novo. Eu reescrevia e reescrevia. E às vezes eu ia mesmo no chat GPT e falava, pô, mas e aqui? Tá faltando alguma coisa.
me dá uma ideia. Aí ele escrevia alguma coisa lá, eu via, isso encaixa? Será que encaixa? Aí eu testava, botava no texto, tentava colocar isso no jogo, eu falei, ok, encaixa, vamos usar. Olha que legal isso, gente. Gente, eu tô tendo uma experiência tremenda. Uma lá fazendo poesia, que escrevia poesia que virou um livro, ao outro, assim, vocês entendem o quanto é mágico isso tudo. É muito transcendente. Então, para responder a tua pergunta, foi assim, eu comecei do básico e fui, como a gente faz até em sistemas. A gente começa com uma coisa simples e vai iterando, melhorando aquela ideia até chegar onde você quer. Foi assim que surgiu a história da Lucy. Vamos passar. Tá. Então, já sabemos como mais ou menos foi indo. E tem bastante desafios, né? Tem bastante. Gente, começou o mundinho assim, agora o mundo virou um mundão. Já não é um mundinho, já tem. São vários desafios. São vários desafios. Então, é necessário. Gente, o primeiro enredo. Então, vai, mostra aí um pouco, Não, e o melhor, gente, tem mais. Tem 2 consultores. Encontrei uma artista. Aí eu descubro, eu precisava de alguém que desenhasse. Tava pensando, e agora, para fazer os desenhos, para criar, como é que faz para fazer o ilustrador, né? Como é que faz para jogo? Eu sabia como que fazia para fazer um jogo, para fazer um livro. Mas só um pouquinho. Eu descubro que a filha dele, de 18 anos, está fazendo artes. E ela que fez, gente. A Júlia, eu peguei no colo com 3, 4 anos. Eu chego hoje, 10 anos depois aqui. Ela tá uma moça linda, criativa, pintando. Assim, a arte flui, beleza flui. E aí eu chego aqui, quando eu olho, o vagalume ficou lindo. A arte de abertura ficou linda. Não tem emoção maior. E aí depois que daí também o Francisco veio e testa, e disse, agora tem o meu consultor que testa, ver se seu pai acertou o jogo. Então, a parte mais gostosa disso tudo é que a gente tá fazendo e tá vivendo, tá querendo passar da nossa geração para outras gerações, o que há de perene, o que há de lindo. E esses filhos vindo com a gente, vindo participar. As minhas meninas também, a Isabelle tá dentro, porque ela trabalha comigo na Qualificar, tá nos ajudando no projeto pedagógico. A Rafaela tá lá com os fantoches, que traz ideia. Então, a gente tá vivendo algo muito incrível, né? Sim, é um presente, assim, tá? Eu não tenho nada de tecnologia, mas eu tô me inteirando e o Christian tá me ajudando, sabe? Tá sendo algo muito incrível. Então, essa arte toda desse bonequinho aqui foi ela que pintou. Eu dei para ela uma base, porque assim, estamos todos nós ainda descobrindo ferramentas e métodos de fazer as coisas, porque, óbvio, a primeira coisa, é o primeiro jogo que a gente está fazendo. Sim. Então é uma descoberta para todos nós. Ela descobriu como fazer esse bonequinho a partir de um modelo que eu dei para ela. Sim. Mas essa é a Lúcia, você vê que ela tem o uniformezinho dela, né, roxo e rosa, tem a luzinha que ela colocou, e quando tá de frente, você vê que ela tem um coraçãozinho ali. Sim, não, perfeito. Entendeu? As anteninhas e tudo, nada disso tinha no modelo original. Então ela fez tudo, os olhinhos. Quando ela tá andando, por exemplo, de frente assim, você vê que ela, aqui ó, ela pisca, tá vendo? Ela fecha os olhinhos durante a caminhada. E você consegue ver isso aqui, tá vendo? Que ela tá piscando. Ai, que amor, gente. Vou botar aqui, que aí todo mundo vê também. Ela fica piscando. Então esses detalhezinhos, que isso não tava na arte. Ela criou isso, ela inseriu isso. Isso que é belo. Quando eu digo assim, que esse jogo não é cada detalhe desse jogo, ele tem feito com muito amor, é próprio. O olhinho piscando, a florzinha abrindo, sabe? A luzinha acendendo, a fumaça. Os gatos, eu tenho gato, eles têm 2 gatos aqui. A gente tem bichinho, tem pet, tem natureza, tem,
sabe? É algo realmente... E aí tem os desafios, né? Eu não vou mostrar, obviamente. Vou mostrar só um pouquinho. Só um pouquinho. Mostra ali a abertura, mostra alguma coisa aqui, vai. Mostra um pouquinho da abertura, olha. Para cá nós temos... Essa ilha principal, afinal, ela é bem grande. Cada casa vai ter um gatinho, ou não, porque existem algumas casas abandonadas. Conta ali, em cima vocês percebem que tem um coraçãozinho e uma barrinha. O que significa? Conta aí. Olha que coisa interessante. Essa é a energia da Lucy. É a energia que ela tem para gastar, né? Obviamente é a energia do amor. Conforme ela vai usando a luz dela, você vê que a barrinha já vai diminuindo, porque ela está usando essa energia dela para acender a luz, para iluminar o caminho, e às vezes essa luz também é usada para resolver alguns desafios. No caso dessa versão, digamos assim, do jogo, vão ter desafios de luz, onde ela vai ter que refletir a luz dela em espelhos, que era aquele espelho que a gente estava falando. Tem as sombras, que são as sombras da solidão, que às vezes são realmente inimigos que aparecem no mapa, que ela vai ter que usar a luz dela para combatê-los, para mandar embora. E ela vai usar a luz, afinal, no epílogo, né, no fim do jogo, também em conjunto com os amigos, com todos os amigos que ela fez durante o jogo, para derrotar o chefão final lá. Daqui a pouco eu pego. Para derrotar o chefão final lá, que é o Eclipse. E esse é muito forte. Você precisa realmente ter uma luz muito poderosa para derrotar o Eclipse. E, enfim. E a parte legal disso é que, e até para ensinar a criança, acredito, porque nós temos um nível de energia, né? E que a gente, ao caminhar, e que a gente precisa recarregar as nossas energias, precisamos descansar, precisamos... A gente tem um dia de atividades, né? Mas que precisa encontrar pontos aonde tu recarrega, onde pode... Exato. Né? E isso vai mostrando essa barrinha que tu pode fazer o que tu quiser, desde que tu te cuide, porque ela precisa se cuidar. Isso é um autocuidado. Ela precisa recarregar as energias. O amor próprio e o amor para os outros, né? Isso. E também tem uma outra, em cima disso, tem essa parte também das crianças, o que elas vão entender é, pô, tô gastando a minha energia, eu preciso descansar para recuperar a energia. Mas para crianças um pouco mais velhas, o ponto que eu quis colocar nessa barrinha de energia foi o seguinte: toda vez que você se dá, toda vez que você usa a sua luz para resolver um problema, para iluminar o teu caminho, ou mesmo para ajudar alguma outra pessoa, algum outro bichinho, no caso, ela vai ajudar o Spark, que é um outro vagalume que existe no jogo, você está gastando um pouco da sua energia, certo? Você está se dando, você gasta aquela energia para ajudar os outros. Então tem um significado um pouco diferente para crianças de idades diferentes, entende? E aí era nesse ponto que eu queria chegar, porque existe um ponto do jogo aonde as nuvens aparecem, são nuvens negras, vai começar a chover e ela vai ter que se abrigar numa casa. Ela não consegue usar a luz para combater as nuvens, é muito grande, é maior do que ela. Nesse momento, tem uma cena que vai aparecer, que a cena já está escrita, eu já pedi para a Júlia fazer, e vai ser mesmo uma cena onde ela vai estar escondida dentro da casa, esperando a chuva passar, esperando, enfim, o sol brilhar de novo. Porque tem coisas que a gente não, mesmo com toda a luz, a gente não consegue resolver, só tem que esperar aquilo passar. O tempo certo. Entendeu? Então tem tudo no jogo, ele tem uma mensagem específica, ele tem uma coisa para crianças de todas as idades. Isso. A Turma da Luz, ela tem um objetivo de passar algumas pistas, né? De como é realmente a vida, né? Sim. A verdade da vida, e que é maravilhoso, é maravilhoso ajudar os outros, mas se não se cuidar, acaba morrendo, né?
Sim. Então, o equilíbrio, o objetivo do equilíbrio, da responsabilidade, né? São virtudes muito interessantes, desse amor próprio, o amor com o próximo, esse quem eu sou, quem é o outro, quem somos nós, né? O jogo, ele vai mostrando essas estações da vida, vamos dizer, estação do inverno, do verão, que é vida sendo vida, né? Sim. Por mais, né? E a gente tem que se manter bem para que coisas boas aconteçam, mas às vezes acontecem situações que eu preciso ter equilíbrio emocional e eu não posso descarregar minha energia. A minha energia tem que estar ali. Eu não posso esfriar, não posso perder o amor, né? Verdade. E vão acontecer, obviamente, o jogo é feito para isso. Vão acontecer situações onde você vai gastar toda a sua energia e não vai conseguir terminar aquele desafio. O que você faz aí? Entendeu? Você precisa recuperar a sua energia e recomeçar aquele desafio. Não adianta aquele desafio, você perdeu mesmo, mas você volta, recupera a sua energia, volta lá para tentar de novo. Muito bom. Isso, que é a questão da frustração, a questão de lidar com o problema, a questão de saber se cuidar. Então, de uma forma brincando, a gente vai trazendo esses desafios da vida e isso vai tocando por causa da arte. A arte faz isso, que fica perene, né? A arte vai nos dando essa magia, esse transcendente. Por isso que esse jogo é especial, gente. Por isso que toda vez que eu olho ele, esses detalhes, desde agora cheguei aqui fazendo o espelho, e aí tem uma florzinha aqui, e ele vira tanto, e agora tem que virar assim. Foi algo assim, quando eu comecei a chorar, eu disse, gente, isso, e porque depois, com 50 anos, tu já viveu tanta coisa na vida, que tu diz, olha, que coisa interessante isso. Sim. E você vê, se eu fosse fazer qualquer coisa, vamos falar agora a parte técnica, né? Se eu fosse fazer qualquer outro jogo que tivesse os mesmos mecanismos, tá? Tivesse lá um espelho quadrado, sem detalhes, mas que o personagem chega perto, ele aperta uma teclinha e o espelho vira. É a mesma mecânica. Mas qual é a diferença entre um jogo assim e isso que você está vendo aqui agora? É o detalhe. Sim. Entendeu? Ele faz parte daquele ambiente. Num outro jogo qualquer, talvez fosse só, legal, funciona ali, eu gostei, legal. Nesse, ele tem um objetivo. Você vai virar o espelho para refletir a sua luz. Entende? Então, não é qualquer espelho. Não é uma coisa que está ali só porque deu para fazer. É uma coisa que tem um objetivo, ele tem um motivo, ele tem um propósito. E tudo nesse jogo eu fiz com um propósito. Isso. Tudo no jogo tem um propósito. E eu acho que conversando com o Christian, essa questão desse utilitarismo funcional, essa questão de tem coisas que não é para a Lucy, tem coisas que é para a Lucy e ela precisa saber ligando dentro, dentro dela, porque esse é o caminho, né? Ela se conectando com ela cuidando da sua energia, fazendo os caminhos, então... É aquela mensagem de você precisa descobrir o caminho. Exatamente. E quando eu comecei acompanhando o jogo, como ele está adiantado, Christian, assim... Parece, mas ainda falta bastante coisa. Não, mas ele está... Assim, a gente está um mês trabalhando Sim, nele. Um mês só. Um mês. Já cada semana ele está me passando, já terceira, quarta semana. Mas ele já... O que demora são esses detalhes, eu acredito, né? Sim, os mecanismos principais do jogo, eles já estão praticamente criados. Eu tenho aquela lista que eu te mostrei. Sim. Não vou publicar a lista aqui, mas ali tem todos os detalhes do jogo que eu preciso implementar, tá? Então ainda tem alguns sistemas do jogo que eu preciso implementar, que é um sistema de diálogo, porque quando você interage com um gatinho, aquele gatinho vai falar com você. E você vai ter algumas opções de resposta. E dependendo da sua resposta, aquela conversa pode ir bem ou pode ir mal.
Uau! Olha, esse aí eu não sabia, gente, isso é novidade. Então, essa parte eu não sabia. É um sistema de diálogo que pode te levar ao sucesso de você resolver aquele desafio, ou fracasso. O bichinho te dizendo, não, então, já que você me disse isso, então não vou te ajudar. E aí você precisa recomeçar o diálogo ou recomeçar o desafio. Então, uau! A diplomacia, vamos ensinar a diplomacia, então. Tem também. Tô te falando, é um jogo muito virtuoso, cheio de virtudes, cheio de, assim, muito pensado, com muito carinho, né? Sim, sem dúvida. Vai dar mostrar aqui só. Vai dar uma palhinha aí pra gente. Assim, não vou colocar aqui, mas vou te mostrar aqui, ó, os diálogos, por exemplo. Tá aqui, ó, sistema de diálogo. Olha. Eu tenho aqui os diálogos. Todos os documentos eu boto aqui, ó, aqui os diálogos, tá vendo? Então, começa assim, você conheceu a Mia. Ela vai te falar, olá, como se chama? Você vai responder, só tem uma resposta. Mas aqui você tem duas respostas, tá vendo? Sim. Se você responder isso, ela vai falar isso. Agora, se tu responder isso ali. Entendeu? Então tem todo um esqueminha que vai te levar ao sucesso ou ao fracasso. Gente, tô sabendo isso agora, tá? Isso eu não sabia isso. É isso que eu perguntei, como é que tu criou coisas? Porque eu falei isso aqui e agora ele... E quando ele chega, ele já chega com duas telas, assim, ó, 3, 4, gente... Mas essas são experiências que a gente pega jogando. Porque eu tô com 47, quase 50 anos também, e eu não parei de jogar. Jogo é muito gostoso. E a gente pega, eu jogo jogos de todos os tipos, e tem muito jogo que é assim, eu não estou inventando nada novo, sabe? E existem jogos que têm sistemas de diálogo extremamente bem desenvolvidos, onde você muda até a história, dependendo do diálogo que você tem com o personagem. Não é o nosso caso, porque todos somos pequenos, ainda vamos falar. É só um jogo para crianças até 10 anos. Exato, então também não pode ser muito complicado. Por isso que tem que ter arte, porque a gente está alimentando, né? Está alimentando a alma dessas crianças. Por isso que tem que ter muita coisa virtude, por isso que tem que ter beleza, por isso que tem que ter essa dancinha, por isso que tem que ter... Tem que ter a dancinha. Tem que saber que essa dancinha tu vai ter que dar um jeito. E esse diálogo de estar conversando. Hoje na mesa, o Francisco estava com o jogo e nós conversando. E ele estava vibrando, gente. Tu viu aquilo? Eu fiquei olhando, eu disse, chega. E agora? Então, eu achei... Cala a boca! Eu achei muito interessante, ele estava dialogando com aquilo. Tu vê, aquilo... Realmente, é a mídia do futuro, eu diria. Eu sempre disse isso. Não é nem do futuro, é do presente. É aquela coisa que realmente toca o ser humano. É entretenimento. Sim. Né? É parte do entretenimento. E aí, como é que a gente faz com essa geração para trazer, sabe, para ela não ficar alienada, para ela conhecer... Eu diria ter mais jogos assim. Né? Tu sabe que eu fiquei muito impactada. Eu fiz agora uma viagem de estudo, né? Passei por Paris, passei pela Itália, em pontos muito incríveis. Eu digo assim, aonde tu ficar contemplando, tu te enche de energia, algo que te toca. As pessoas nem olhavam, só com a máquina, assim, tudo tirando foto. Geração nova, sabe? Elas nem percebiam o que tinha naquele lugar e o quanto podia fazer bem para ela, se ela parasse, contemplasse, respirasse, sabe? Sim. Elas nem olhava, gente, não parava com os próprios olhos, olhava, só chegou, sabe? Algumas igrejas lindas, assim, ó, saiu. A metralhadora de fotos. Não viu com os próprios olhos, não viu. É só aquele, estive aqui. E aí eu fiquei pensando assim, gente, quando é que isso vai... Então, se a gente não começar como nos alertar e trazer coisas para esses jogos, para que eles possam perceber coisas que recarregam energia, eles não... Como é que vai ficar essa geração? Não sei. Então, a gente precisa
Entende? Como é que eles vão ficar? Como que vai ter um estilo de vida saudável? Se não tiver tempo de descanso, se não tiver momento de contemplação. Sim, verdade. Se não tiver diálogo entre pessoas, até o contato com os animais, grandes insights divinos e transcendentes. Foi olhando uma formiga e ela mostrou, deu sinal, olhando uma árvore. Pessoas tiveram grandes revelações, ideias. Aonde vai ficar a intuição? Então, é algo muito interessante. Por isso, desse cuidado com o jogo. Sim. Eu acho que a gente devia ter mais jogos assim, que tragam essas mensagens para as crianças de agora, porque quando elas crescerem, elas vão ter... Óbvio, você não vai ficar alienado do resto da vida. Né? Você precisa trabalhar, você precisa... Tá lá a internet, você precisa acessar, assim... estão lá os filmes, o Netflix, você vai parar um momento. Mas também tem que ter o equilíbrio de você... Pô, hoje é sábado, hoje é domingo, acho que eu vou dar uma saída, porque minha cidade é tão legal, tão bonita. Vou dar um pulo lá no centro. Pra quê? Pra nada. Eu tomar um café, sentar e olhar a praça e tomar um café. É isso. E isso recarrega energia. Vou levar o cachorro passear. Entendeu? Ou então, pô... Passar a mão no gatinho, sentada na minha TV. Vou ficar em casa, mas pego o gato. Não vou ficar no computador, não vou ficar aqui. Entendeu? Eu vou sentar lá do lado da minha esposa, do lado dos meus filhos, vou jogar um joguinho. Você vê que eu tenho um monte de joguinho? Sim. De vez em quando a gente fica ali jogando Uno. Uno, perfeito. É divertidíssimo. Pra cabeça. É um momento que a gente para e diz, agora é um momento família, vamos brincar aqui. Faz algo humano. Humano. Toque, bate papo, joga um joguinho. Então, e eu acho que isso quando eu digo costurar aquelas coxas de retalho, eu tenho toda essa tecnologia que me ajuda muito e eu vou usar tudo que ela pode. Eu tenho todo esse céu lindo, eu tenho todos esses bichos lindos que Deus fez, criou. Eu também vou usar tudo. Então, eu não posso estar nos extremos, né? Completamente alheio em toda essa questão de inovação, tecnologia, e também não posso só estar nela, alheio a todo o mundo da vida, pássaros, a sol, a chuva. Tem mais coisas lá fora. Então, esse equilíbrio que eu acho que ainda é muito recente, né? Veio da pandemia para cá que deu esse boom, mas é tudo muito recente. Exato. Então a gente não conseguiu ainda o equilíbrio, estamos nas bordas, e essas bordas são perigosas. Então, quanto antes tiver jogos ou uma pedagogia que faça traga para o meio, né, e saia das bordas. Porque essa também é uma dúvida que as pessoas têm. Mas você vai fazer um jogo, o jogo não deixa a criança presa no computador, no tablet, ou seja, onde for? Sim, deixa, mas depende do jogo. Se for um jogo que te ensine a não ficar ali preso, óbvio que você vai terminar aquele joguinho. Por exemplo, esse jogo ele foi desenhado, eu imaginei ele para ele não durar mais de 1 hora. Você, do início ao fim do jogo, você consegue começar o jogo e chegar ao fim do jogo em menos de 1 hora. Para quê? Para não travar a criança ali 10 horas no tablet ou no computador. Perfeito. Entendeu? Isso, e depois disso, com tanto bichinho que ele vai entrar em contato, com tanta coisa que ele vai ver, tem patinho, ele vai ficar, caramba, acabou o jogo, mas tem um lago aqui perto de casa. Isso, tem alguma coisa, eu posso fazer outra coisa. E até o controle para os pais é uma coisa legal. Esses jogos em tamanhos, eu acho que ele pode voltar, pode jogar, ou seja, vai fazer com que a criança teve a sensação, venci, consegui, eu posso voltar, mas eu tive início, meio, fim. Essa é a proposta. Que eu falhei. Se eu jogar de novo, eu já sei como é que faz, eu não vou falhar de novo. Quanto tempo eu consigo? Isso, exatamente. Então, essa questão de início, meio e fim é uma coisa muito difícil hoje para a nossa geração, pessoal, porque as pessoas arrancam muito bem, mas não acabam, não conseguem permanecer no meio, se fica só no meio, demora para arrancar, não acaba nunca, ou fica muito ligado e muito elétrico, sabe? E não aprecia. Esse jogo tu aprecia os detalhes, é muito legal, né? E é rápido para você também não ficar... Uma coisa que demora demais é aquela coisa que a gente estava conversando das viagens até. Isso. Uma viagem que demora muito tempo acaba enchendo o saco. Exatamente. Mas uma viagem que dura muito pouco
fica aquele gosto de queria mais. Tem que ter o tamanho exato. Isso. E o jogo é a mesma coisa. Eu acho que esse é o maior desafio do nosso jogo da Turma da Luz. É um jogo que te traga esse equilíbrio. Você entende? Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Um jogo que seja pedagógico, que seja divertido, que seja gostoso, que seja perene, que traga alguma coisa e que tenha um tempo, que tenha início, meio e fim, que tenha criatividade e que tenha beleza, que tenha estética. É o que eu tô tentando. Vamos ver se a gente chega lá. Mas a gente vai lá. Então, essa é a nossa proposta e sem sombra de dúvida, estamos tentando acender a minha luz e tu acender a tua. Porque se ele conseguir fazer esse jogo, pensa a luzona do Christian. Uau! Vai ser, né? Aí já vai ser, aí próximo já não vai ser o primeiro. Vai ser melhor. Exatamente. E aí temos mais 9 pela frente, né? Então, desejo que tu continue com todas essas ideias. Que essas tuas intuições sejam realmente divinas, transcendentes. E que criatividade venha. E que realmente a gente possa fazer algo que possa ficar muitos anos. Que possa ser algo muito incrível para nós, os nossos filhos. Vamos chegar lá, com certeza. Então, gente, por isso que eu tô aqui em Portugal. Vim conhecer para fechar esse contrato. E a coisa tá linda, gente. É muito bom ter vocês aí, muito bom estar aqui. E só pelo jogo. Vamos torcer que até o final do ano dê tudo certo. E a gente possa no Natal lançar aí. Coisas acontecem no meio do caminho, mas nós temos tempo ainda, nós estamos em abril, afinal de contas, e se em um mês a gente conseguiu avançar tanto, eu acho que sim, eu acho que tem bastante tempo, mesmo com todas as burocracias das plataformas que a gente pretende usar para disponibilizar o jogo, né, para o público, mesmo com isso, eu acredito que até dezembro, sim, nós estamos com o jogo no mercado já. Vamos lá. Amigos da Turma da Luz, esse é mais um projeto da Turma da Luz. Agora estamos indo para jogos. Olha, que presente, gente. Obrigada, Christian. Eu que agradeço a você. A primeira confiança, né? Porque você sabia que era o primeiro. E você falou, não... É contigo. Confio, pode fazer. E talvez por isso até eu esteja dando até um pouco mais, né, de atenção, de carinho para o jogo, para que realmente fique à altura da qualidade que nós temos na Easy Systems, com certeza. Fiquem atentos, Easy Systems funciona, tá? Tem qualidade. Mas eu quero ter o mesmo nível de qualidade na Easy Games, com certeza. Não vai ser só um projeto, não vamos ficar só como desenvolvedores indie, eu pretendo realmente levar a ideia e a empresa para novos patamares, mas tudo requer tempo, né? A gente vai chegar lá. E vai começar com a Turma da Luz, gente. Gente, acho que seria isso, né? É isso. E nós vamos colocar esse vídeo, obviamente, no YouTube depois. Eu vou, depois de editar. Ele vai estar no nosso canal no YouTube, mas também vai estar no teu, da Turma da Luz. Da Turma da Luz. Pronto. E ali da Qualificada a gente vai estar colocando, vai estar organizando tudo. Pronto, e na Turma para saber um pouquinho dessas nossas aventuras aqui, da Turma da Luz. Então acho que é isso. Tchau, pessoal. E aí? Até a próxima. Até a próxima. Pronto. Acho que fizemos um bom bate-papo, né? Ficou legal.